Ô, torcida rubro-negra, não foi difícil não, mas foi apertadinho, né? 2-0 era o que nós queríamos para dar um passo gigantesco para a classificação do Mengão nas oitavas da Libertadores das Américas. Foi um jogo até fácil, eu pensei que ia ser um jogo mais difícil. O Flamengo tirou o pé. Quando fez o que queria, 2-0, aí tirou o pé do acelerador. Se continuasse no mesmo ritmo do primeiro tempo, o Flamengo venceria por um placar mais dilatado. Mas 2-0 está no bom tamanho. Agora basta ganhar o pior do grupo, Desportivo Táchira, no Maracanã, para o Flamengo se classificar. E talvez, dependendo da goleada que o Flamengo der, e se o Central Córdoba não vencer, perder lá para a LDU, o Flamengo ainda pode ser o primeiro do grupo. Quem sabe, né? Pelo menos, se não for o primeiro, dê um passo gigantesco para se classificar, ou o primeiro ou o segundo. E eu tinha certeza, eu estava otimista. Tem muito torcedor aí do Flamengo que eu vou te contar, cara. O cara é só pessimista, só pensa coisa ruim, não pensa em coisa boa. Torcedor do Flamengo tem que ser otimista, pensar alto e não pensar baixo. Hoje, no primeiro tempo, foi como sempre o Flamengo faz com os seus adversários, principalmente no Maracanã, com essa torcida maravilhosa, 60 mil pagantes no Maracanã. Só não teve mais porque, por lei, é obrigado a dar uma fatia dos ingressos, 4 mil ingressos para a LDU. E a LDU não deve ter comparecido nem 100 pessoas lá. Mas o Flamengo é obrigado a ceder 4 mil lugares. Senão o Flamengo bateria outro recorde nessa Libertadores. Bom, o importante é que vencemos por 2-0, com um gol do Léo Ortiz, num belo cruzamento do Luiz Araújo, que bateu o escanteio. Até que enfim, porque da outra vez o Luiz Araújo no último jogo bateu 10 escanteios e não acertou nenhum. E esse ele acertou na cabeça do Léo Ortiz, que muito bem colocado, tranquilizou a torcida do Flamengo aos 9 minutos do primeiro tempo. Olha que coincidência, e depois você vai ver o que aconteceu no segundo tempo. Aos 9 minutos do primeiro tempo, 1-0 Flamengo. Só que o Arrascaeta estava sumido em campo. Você não via falar no Arrascaeta. Sumiu. E o Michael perdendo gols atrás de gols, como sempre, né? A torcida já estava perdendo a paciência com o Michael. Bom, vamos explicar direitinho o que aconteceu nesse jogo. No primeiro tempo, com 9 minutos, gol do Léo Ortiz de cabeça, após escanteio cobrado pelo Luiz Araújo. Aos 11, o Gerson realmente ele não tem boa presença de área, cara. O Gerson é bom vindo lá de trás. Ele dentro da área, o Gerson não sabe fazer bons arremates, não sabe se colocar bem. O De La Cruz, que foi um leão em campo, para mim hoje o melhor disparado em campo, o De La Cruz estava em todos os lugares do campo, correu muito, bateu um escanteio. E o Gerson, sem goleiro, no cantinho, chegou atrasado 1 segundo, porque ele não se colocou bem. Se ele tivesse colocado bem, teria feito já o segundo gol com 11 minutos. Mas o Gerson perdeu esse gol, porque chegou atrasado. Aos 16, o Wesley, muito dispersivo, não acertava um cruzamento, errava todos. Aí resolveu driblar para dentro do meio-campo, avançou, pensei que ele ia meter lá na gaveta, meteu lá na arquibancada. Muito mal o Wesley. O Wesley, desde que começaram a dizer que ele já está vendido para a Europa, eu acho que ele está se poupando. Caiu completamente de produção. E desde que ele veio da seleção brasileira, hein? Mais um que vai para a seleção brasileira e volta pior do que vai. Volta muito pior. Aconteceu com Ayrton Lucas e agora a mesma coisa com o Wesley. Então, 16 minutos, o Wesley zuniu a bola. Aos 17, o Bruno Henrique tenta um chute de longe, também nas nuvens. Paradão o Bruno Henrique. Michael perde mais um gol cara a cara, só ele o goleiro. Ele não sabia se chutava, se cruzava, se colocava no canto. Conclusão,
deu um peteleco e a bola saiu pela linha de fundo. Dentro da pequena área, a torcida já estava perdendo a paciência com o Michael, desde o primeiro tempo. Aos 22, Luiz Araújo faz aquela jogadinha da ponta para dentro, mete a canhotinha no cantinho e o goleiro vai lá e faz uma defesa em 2 tempos. Foi uma defesa boa do goleiro e um bom chute do Luiz Araújo. Aos 26, pela primeira vez aos 26 minutos, a LDU consegue passar do meio de campo e dar um chute lá nas nuvens. O Rossi não teve trabalho, não precisou fazer uma defesa durante o jogo todo. Então, aos 26 minutos, a LDU tentou se assanhar e assim mesmo, porque o Alexandro atravessou uma bola. Isso a gente aprende no futebol de salão. Não se atravessa quadra, então não se atravessa campo, principalmente na defesa. E o Alexandro, que jogou muito bem, deu essa falha atravessando a bola no pé do jogador da LDU, que chutou lá mesmo de longe para as nuvens. Aos 44, o Arrascaeta perde um gol de cabeça na pequena área. Na pequena área, ele perde um gol de cabeça frente a frente ao goleiro. O Arrascaeta que estava sumido, não tinha... O locutor perguntou, cadê o Arrascaeta? Vocês viram ele por aí? Sumiu, o que aconteceu? Eu não sei se ele estava se poupando, porque ele deve estar sem preparo físico ou está machucado, mas Arrascaeta foi uma negação no primeiro tempo. Terminou o primeiro tempo, e eu tenho aqui que ressaltar que o De La Cruz, o Léo Ortiz e o Léo Pereira ficaram acima da média. Foram os grandes nomes do primeiro tempo. E abaixo da média, bem abaixo, o Michael, o Arrascaeta e o Wesley. Então, primeiro tempo, destaque para De La Cruz, Léo Ortiz e Léo Pereira. E para baixo, Arrascaeta, Michael e Wesley. Esses 3. Vamos agora para o segundo tempo. Segundo tempo, com 5 minutos, Michael já perdeu 2 jogadas bizonhas. Aí a torcida perdeu a paciência. Começou a vaiar, não parava mais. E o Felipe Luiz olhando logo para o banco, com medo de queimar o Michael, começou já a mandar aquecer o Cebolinha e o Pedro. O Pedro, que a torcida estava reclamando do Felipe Luiz, que não tinha colocado, não é isso? Em campo. A mídia aí querendo perturbar o Felipe Luiz, ameaçar o Felipe Luiz, que a torcida ia fazer acontecer se o Flamengo não vencesse hoje a LDU, porque o Pedro tinha que começar jogando. Felipe Luiz, mais uma vez, mostrou que ele conhece os jogadores, ele está no dia a dia, e ele sabe qual é a razão que ele não colocou o Pedro no começo. Pedro entrou, meu amigo, é como se não tivesse entrado. Não marcou, perdeu as bolas que chegavam para ele, não abria espaço para receber. Sabe aquela história, quem desloca tem preferência para receber? Ele não se deslocava, ficava igual um poste. Muito mal, Pedro. Não sei se foi precipitado a volta do Pedro. Ele voltou muito antes do que estava programado, então eu não sei se ele já está curado dessa contusão, porque o Pedro está irreconhecível. E o Cebolinha foi o Michael 2. Michael 2. Também não jogou nada, perdeu todas as bolas que recebeu também. Então estamos mal de ponta esquerda, viu? O Felipe Luiz deve ter pensado, pô, troquei 6 por meia dúzia, porque tirou o Michael e o Bruno Henrique para colocar o Cebolinha e o Pedro e não resolveram nada também os dois. Aos 27 minutos, mais uma vez, tenho que dar razão ao Felipe Luiz. Mais uma vez. Arrascaeta andando em campo. Desde o primeiro tempo, não fez uma jogada, sumiu. Como é que pode? Logo o Arrascaeta, que vinha tão bem nos jogos anteriores, estava andando em campo. Então, mal o Arrascaeta. Não estava vendo o momento que o Felipe Luiz iria tirar o Arrascaeta de campo. Aos 38, aí até o Felipe Luiz não aguentando mais, o Felipe Luiz tirou
o Arrascaeta. Mas aí tirou o maior jogador em campo, o De La Cruz, que jogou em todas as posições, um leão em campo. Cobria, defendia, atacava, lançava. Só pode ter saído por causa de cansaço. Eu não vejo outro motivo para ele tirar o De La Cruz. Mas faltava 7 minutos para terminar. Por que não deixou o De La Cruz até o final? Mais 7 minutos ele aguentava. Talvez saiu até para ser consagrado pela torcida, não é isso? Aos 44 minutos, ele botou o Matheus Gonçalves. Pô, é brincadeira, né? Aí eu tenho que dar razão a alguns torcedores que reclamam de dar mais chance para o garoto, para o Matheus Gonçalves. Ele e o Wallace Yan entraram. O Wallace Yan entrou até um pouquinho antes. E o menino Matheus Gonçalves entrou bem no finalzinho mesmo. Então, gente, foi um jogo para 2-0, não foi um jogo maravilhoso do Flamengo, mas é um jogo, um placar que o Flamengo precisava. E espero que domingo contra o Botafogo o Flamengo jogue melhor e com mais disposição, principalmente seu Arrascaeta e seu Pedro, né? Que hoje os dois foram um fracasso. Ganhamos de 2-0 e agora vamos torcer para o Flamengo dar uma goleada no Desportivo Táchira e, quem sabe ainda, a LDU conseguir vencer o Central Córdoba, que é lá no Equador, e o Flamengo ainda ser o primeiro do grupo. Certo? Agora, antes de terminar, eu queria felicitar hoje o Joaquim. O Joaquim lá na Vila do Pan, que está aniversariando hoje. Joaquim, aquele abraço. Pelo menos seu aniversário, Joaquim, comemore. O teu Vasco está deixando você muito triste, né? Mas esquece o Vasco hoje. O mais importante hoje é seu aniversário. O Vasco fica para depois, tá bom? Quero também agradecer o Matheus da Rua Boré, em Vila Valqueire, que é o meu novo seguidor, assim como o Luiz Felipe, do Boa Obra, loja de material de construção, também meu novo seguidor. Todos flamenguistas, é claro, né? Ah, também tem o Dedé, lá na Chacrinha. É que está fazendo a obra lá em casa, o pedreiro Dedé, também flamenguista. Bom, gente, uma boa noite para todos. Não esquecendo de se inscrever no canal, dar um like, compartilhar, acionar o sininho da notificação. Bota lá todas para você receber sempre a notificação do YouTube. E comentar, ninguém está comentando. Comenta, se tiver que meter o pau no Flamengo, mete. Se tiver que defender, defende. Mas é importante comentar, tá bom? Até a próxima, se Deus quiser. Até domingo, Flamengo e Botafogo.